Nesse calor que faz, muitas pessoas passam muito perrengue com relação àquelas telhas que são de zinco e automaticamente não somente passam um perrengue por causa do calor que dá, mas também do barulho, porque quando chove parece que está chovendo granizo. Embora seja uma chuva de leve, aquele zinco ali, que é um metal, ele reflete muito barulho. E você quer se livrar, no caso, desse problema de barulho e de calor, mas você já fez o teto rebaixado. E agora? O que você vai ter que fazer? Será que tem alguma solução, etc? Assista o vídeo até o final. Vou passar para você algumas dicas que vão te ajudar e muito. Se você ainda não for inscrito ou inscrito no meu canal, sugiro que você se inscreva, aperte a campainha, porque todas as vezes que eu postar um vídeo novo, você vai ser a primeira pessoa a ser notificada, ok? Geralmente os vídeos que eu faço, eles são baseados em cima de comentários de inscritos que estão aqui no meu canal e que acompanham o meu trabalho. E não vai ser diferente. Esse vídeo aqui está sendo feito através, você pode ver no rodapé, da Lumus 5055. Perguntou o seguinte: se pode colocar umas espumas na parede, não é no teto, na parede, no alto, perto ali onde está o teto, né? Quer dizer, o teto está reto aqui, a parte das quinas da parede encostadas no teto, se pode colocar espuma, né? Porque o forro de PVC já foi instalado e o telhado é de zinco. E ela instalou já isopor, no caso, em cima desse forro e abaixo da telha de zinco, para poder amenizar o calor, mas o barulho continua. E ela falou o seguinte, que o serviço foi feito há pouco tempo e ela não sabe se vale a pena fazer esse tipo de trabalho ou não, se vai gastar dinheiro à toa ou não. E foi por esse motivo que eu estou fazendo esse vídeo. Se você tem algum tipo de problema parecido com esse, assista o vídeo até o final, e se tiver alguma dúvida em relação a esse tipo de assunto ou alguma coisa que seja relacionada à parte acústica ou isolamento acústico, faça os comentários abaixo, eu vou ler e vou responder. E se for uma dúvida pertinente, assim como da Lumus, eu vou fazer um vídeo para você também, tá ok? Bom, primeira coisa a se entender, que é básica, e eu acabei de dizer e vou tornar a dizer: telha de zinco, de fato, ela é muito boa para vários aspectos. Ela é fácil de instalar, ela é prática porque ela não vai ter aquele problema de vazamento, a durabilidade dela é muito grande. Esses todos são tópicos de prós. Os contras quais são? Calor excessivo, barulho, que é o que acho que os dois juntos já extrapola tudo, né? Existem algumas telhas de zinco que elas já são recheadas com a lã de rocha. Não sei se vocês já viram ou não, mas elas são telhas de zinco recheadas. É uma telha de zinco, vem a lã de rocha e vem uma outra camada de zinco. Essa telha, ela é muito, muito boa, mas ela é muito cara. Só que assim, se você for analisar os prós e os contras, vale mais a pena comprar direto já essa do que comprar uma de zinco e ter que fazer esse tipo de trabalho. A lã de rocha ou a lã de vidro, elas são específicas para quê? Para resolver a parte de barulho, é a parte sonora. O isopor, que no caso a Lumus colocou, vai ajudar na parte do calor, ainda mais se for isopor grosso. Pelo amor de Deus, coloca aqueles EPS que são a prova de fogo, né? Porque tem uns que pegam fogo, é complicado, ainda mais com telha de zinco, né? Mas enfim, o que você precisa saber é, ela perguntou se pode colocar nas quinas das paredes, quase chegando no teto, espumas. Se vai ajudar. Não vai ajudar. É dinheiro jogado no lixo. Você não vai ter o resultado esperado que você precisa. E o que vai acontecer é que você automaticamente depois, logo depois de um pouco tempo, você vai querer tirar essas espumas, porque não tem um acabamento bonito, né? Por mais que sejam espumas acústicas, como se fosse de estúdio, que dá uma beleza legal, mas elas não vão ser eficazes, porque o barulho está vindo do teto e não da parede. Na parede, ela vai ter apenas uma diminuição de reverberação de pessoas que estão falando ou ouvindo música nas quinas, que a gente chama de mata-canto, né? Agora, quando você, no caso, já fez esse rebaixamento do teto com o PVC, a melhor opção que você fez foi quando você que nem fez com o isopor. Você instalou, no caso, o telhado de zinco,
você colocou isopor e depois você veio com um forro de PVC. Você poderia ter feito o correto, colocado a telha de zinco, ter colocado automaticamente, primeira coisa, de rocha primeiro em contato com o telhado, ele já vai amenizar todo aquele barulho que vai estar justamente batendo na telha de zinco e refletindo para baixo. Ele vai dar uma amortizada bem grande na parte de barulho e vai evitar até um pouco de caloria, mas vai manter a caloria, né? Aí você vem com a placa de isopor depois da lã de rocha. E aí sim, para você ter um efeito melhor, você dá um espaço de pelo menos uns 10 a 15 centímetros de distância entre o telhado com essas camadas de lã de rocha e o isopor, e depois desses 10, 15 centímetros de espaço que eu apelido de vácuo, você coloca o rebaixamento do teto, que é, no caso, o drywall, que muitas pessoas usam, chamado também como gesso acartonado, ou o PVC, que muitas vezes utilizam até madeira, lambril, né, que o pessoal chama, que é para você colocar no teto e ter um acabamento. Só que a madeira ela vai esquentar mais do que o PVC, e também é mais cara, mas também tem um acabamento muito mais bonito. Então, esse tipo de material que eu falei, da lã de rocha, ou a lã de vidro, ou a telha de zinco, ou a espuma expansiva, ou o isopor, todos esses itens eles estão aqui na descrição do vídeo. Eu geralmente já coloco eles, já faço a pesquisa, a parte chata de entender exatamente a dificuldade de cada um para adquirir os produtos. Então eu coloco lá no caso todos os produtos que eu já pesquisei que são úteis, com o vendedor pela melhor reputação e o melhor preço, e já coloco os itens para você, no caso, só escolher o que você quer, clicar, mandar para o carrinho e fazer a compra e ser feliz. Agora, o importante é, depois que você fizer tudo isso, aí sim você usar no canto, já que é um forro de PVC, aquelas brechas que ficam, porque ficam brechas, por mais que você use o acabamento, ficam umas brechas. Aí sim você pode colocar, quem não quiser colocar aquelas quinas, né, que são como se fossem sancas de gesso, que hoje em dia já tem até de isopor, né, que é roda-teto que o pessoal chama, você pode colocar fitas vedafrestas. As fitas vedafrestas, elas são muito utilizadas em portas de estúdio ou de escritórios para não vazar o som não somente pela porta, como também pela parede, pela janela. Você também tem na descrição do vídeo aqui várias medidas de fita vedafresta. Procura que mais lhe agrada. Ela é autocolante, muito fácil de instalar. Você mede, né, o seu cômodo, quantos metros ele vai precisar. Você compra o rolo e você mesmo instala para poder dar o acabamento. O acabamento fica muito bom de primeira e ajuda demais a vedar todo esse tipo de reverberação que poderia passar pelas quinas, porque o som é complicado. Existe uma tese que fala que o melhor isolante acústico que exista é o vidro, porque tudo que ele resistir de poeira ou de água, de vento, é o melhor isolante que existe, e é o vidro. Mas você não vai pôr vidro no teto, né? Por isso que são aquelas estufas que você vê em alguns comércios que tem aquele teto ou de acrílico ou de vidro, porque realmente faz a diferença. Aquários para peixes também são de vidro, né? E aí você vê que automaticamente não vaza um pingo de água. E você pode ver que dentro de um carro é o melhor tipo de isolante que tem, porque você tem os carpetes no chão, você tem os bancos de espuma com tecido, ou com couro, mas com tecido até melhor, você tem as borrachas de porta grossa, tem o painel e ainda tem o teto que é revestido e ainda é vidro de todos os lados. Por isso que o carro é um dos melhores isolantes acústicos. E aí você vai escolher o que você quer em relação à sua casa e em relação ao investimento. Mas eu vou deixar aqui no card agora um outro vídeo super, hiper importante, assim como esse que você está vendo agora, beleza? Não deixe de compartilhar esse conteúdo e também me segue para continuar recebendo mais.